Olá, e hoje nós estamos no mundo digital. Ele, Eduardo Soares, é especialista em mídias digitais e professor universitário. Hoje, num bate-papo muito gostoso aqui, nós vamos falar sobre inteligência artificial. É isso, né, Eduardo? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Jane, a todos os telespectadores aí da TV Câmara, sempre um prazer bater esse papo com vocês e vamos falar de inteligência artificial, né? Algo que está aí na crista da onda e a gente precisa ficar ligadinho nisso, né, Jane? Exatamente. É um campo da ciência, né, preocupado aí com a criação de computadores que podem raciocinar, aprender e atuar de maneira que normalmente exigiria a inteligência humana e que desenvolve dados com escala maior do que as pessoas podem analisar. É mais ou menos esse o resumo da inteligência artificial, Eduardo? É isso, né, Jane? A gente lembra, quando a gente fala em robô, né, inteligência artificial, a gente lembra daqueles robôs do cinema, né, de filmes, grandes filmes como Star Wars, aquela série Perdidos no Espaço, né? Exatamente. Os robôs começam a interagir junto com a gente, né, no dia a dia, e a inteligência artificial nada mais é do que essa ideia, né, do robô interagindo como um ser humano com a gente, né? Através das N possibilidades que essa inteligência traz. Por que ela é chamada de inteligência artificial? Porque é algo que é não só programável, como um programa de computador, um software, mas a inteligência artificial ela aprende, né? Então por isso que a gente faz, é a inteligência que ela é inteligente porque ela vai aprendendo com a gente. A gente vai jogando informações, a gente vai trocando ideias, vai levando informação e esse computador, esses dados, eles vão se juntando, se transformando e começando a traçar, vamos dizer assim, traçar caminhos, rumos a partir daquelas informações que são colocadas naquele lugar. Então imagine que é uma grande caixa onde você vai colocando um monte de informação e ela vai te devolvendo isso através de uma inteligência que é artificial, porque não é humana, chegando ao ponto de tomar decisões, de trazer algumas questões para você, como imagens prontas de vídeo, imagens de fotografia, ou até textos aí prontos que vêm, na verdade, de forma inédita, raciocinado por essa inteligência artificial. Diferente da gente fazer uma busca no Google, que vai trazer coisas que já estão prontas. Quando você questiona uma inteligência artificial, ela vai criar essa resposta para você através daquilo que ela aprendeu, né? Então, só para a gente entender, hoje você dá uma informação e você busca uma informação no Google, é uma informação que já está aí para todos. A inteligência artificial, não, ela cria novamente, ela cria do nada? Ela, na verdade, ela compila informações existentes, né? Que já existe. Que já existem, né, ou que foram colocadas para ela, né, então ela aprende isso, então por isso que a gente fala que é o aprendizado da máquina, ela vai aprendendo com essas informações, com aquilo que ela vai conhecendo, interagindo durante o dia, e a partir deste aprendizado, ela vai te devolvendo um raciocínio em cima disso. Então, por exemplo, se eu colocar para ela como fazer um bolo de fubá, ela vai me trazer a melhor alternativa de como fazer um bolo de fubá a partir exatamente das informações que ela tem. Se ela nunca fez, por exemplo, se ela nunca teve informações de como fazer um bolo de fubá, ela não vai conseguir me responder isso de uma forma mais inteligente e intuitiva. Mas se ela já recebeu várias informações sobre isso, ela vai inclusive compilar as melhores e me entregar a melhor maneira de fazer esse bolo, né? É muito interessante essa ideia. E qual é o principal objetivo, Eduardo, da inteligência artificial? Uma vez que você fala que ela tem um campo vasto e aí você coloca para a gente aí esses exemplos. Então, o principal objetivo hoje da inteligência artificial no mercado? Principalmente, Jane, a gente, vamos dizer assim, andar por um terreno mais rápido, vamos dizer assim. Então, vamos pensar que eu sou, por exemplo,
profissional da área de marketing, qual eu sou, né? Mas Certo. eu quero, por exemplo, entender sobre um cliente meu. Então eu quero entender como é que é o negócio da pizzaria, né? Para começar uma Ah, campanha de marketing para uma pizzaria. Então eu vou pedir para que a inteligência artificial me ajude a entender quem é esse público-alvo, quem são essas pessoas que poderiam consumir na minha pizzaria, e ela vai fazendo algum tipo de análise sobre isso e me trazendo. Antigamente a gente tinha que fazer isso, vamos dizer, manualmente. Hoje a inteligência artificial já me ajuda com esse raciocínio. Eu brinco na agência, por exemplo, que a inteligência artificial é mais uma pessoa que trabalha com a gente, que ela tem uma inteligência talvez diferenciada e a gente vai trocar essa ideia com ela. Ela não vai, na verdade, fazer o meu trabalho, mas ela vai adiantar o meu trabalho. ela te Então, algo que eu auxilia aí. demoraria isso, algo que talvez a gente demoraria mais tempo para fazer, eu vou encurtar esse período, porque eu já vou começar o trabalho lá na frente. Eu vou ter informações mais rápidas e já vou poder contar com essas informações para me ajudar em tomada de decisão, em definir algumas estratégias. Então eu tenho ela como uma parceira, como uma boa ferramenta de trabalho. Isso em qualquer outra área que a gente possa pensar, né? Numa área de finanças, por exemplo, ela pode ajudar a criar planilhas. Para quem é fotógrafo, por exemplo, ela pode me ajudar a criar imagens que eu não tenho ainda, que não existem, né? Então eu vou aumentando essa possibilidade de ter uma pessoa a mais trabalhando comigo que não cobra hora extra, né? E te traz, E que e está te traz inovações aí, né? 24 horas por dia disponível, né, Jé? E como você falou na área jornalística também, uma matéria que você faz, você joga e ela consegue editar também, dependendo da situação, né, Eduardo? Isso, ou ela consegue, na verdade, te dar o início, o pontapé Isso, inicial, para que a partir dessa matéria você possa incrementá-la, né? ter o Vamos lembrar direcionamento. assim, isso, vamos lembrar, a inteligência artificial, ela não vai, na verdade, tomar decisões, ela não vai, talvez, fazer uma análise crítica, por exemplo, né? Ela ainda não tem essa capacidade. E aí entra o trabalho do profissional, né? De exatamente pegar esse material primário e aprimorá-lo, né? E ir um pouco além. Por isso que a gente sempre brinca que a gente não vai se comparar ao serviço da inteligência artificial, que é um serviço mais básico, né? Que ele vai me entregar algo inicial. Cabe a gente, que é humano, exatamente ir além desse caminho inicial, mas a gente já andou vários quilômetros aí, né? Eu vou poder Bem avançado. Ah, me dedicar inclusive mais tempo em avançar esse processo, né? No eu que entendo. realmente é mais importante que o ser humano esteja ali utilizando ou trabalhando com ele. Ô, Eduardo, existe cursos para a pessoa, o profissional, estar lidando com a inteligência artificial e mais? Como é que ela pode ser usada? Porque há também a preocupação de que a inteligência artificial ela pode ser para o bem ou ela pode ser também para o lado contrário. Sim. Existem já alguns cursos que estão muito na área inicial, né, Jane? Que eles vão começando a surgir agora, para ensinar principalmente o que é importante na inteligência artificial. Aquilo que a gente chama tecnicamente de prompt, né? O que é o prompt? É, na verdade, a pergunta que eu vou fazer para a inteligência artificial. Então, como que eu vou fazer essa pergunta para ela? Como deve ser essa minha condução para levar essa pergunta para a inteligência artificial? Então, esses especialistas em IA vão começar a se especializar em fazer boas perguntas. E olha que a gente que é jornalista já tem vantagem nesse processo, né? Que a Sai gente na já frente, né? faz pergunta o dia todo. Já aprendemos a fazer boas perguntas para trazer boas respostas. Então, basicamente, a inteligência artificial hoje vai muito em cima de ensinar as pessoas a fazerem boas perguntas, a tirar um bom proveito dessa inteligência artificial que está aí disponível para a gente. E claro, como você bem disse, né, ela está tanto para o bem quanto para o mal. E o fato é que hoje qualquer pessoa tem acesso a ferramentas de última geração que vão me trazer respostas relacionadas à inteligência artificial num simples celular. Então, qualquer garoto de criança que tem um celular
e tem acesso à internet, ele tem acesso às mesmas ferramentas que uma grande empresa tem relacionada à inteligência artificial. E aí, o detalhe é esse, a gente precisa entender como que essa ferramenta vai começar a ser usada. A gente vê, por exemplo, que já houve problemas em escolas onde adolescentes pegaram a ferramenta de inteligência artificial e trocaram os rostos das pessoas lá que estavam em situações, né, situações sexuais e colocaram o rosto das coleguinhas de escola, né, e publicaram esses vídeos. Um vídeo que é fake, né, que é um vídeo falso. Isso é um mau uso da inteligência artificial, né? Agora a gente tem a preocupação também em relação às eleições, né? Como que essas ferramentas de inteligência artificial vão ser utilizadas, né, para prejudicar as pessoas, né? Os candidatos, eleitores, confundir, né? Então a gente precisa trabalhar exatamente no momento de entender o que a ferramenta pode fazer e saber que ela vai estar no dia a dia de todo mundo e com um acesso que todo mundo vai ter, né? E é preciso a gente trabalhar muito nessa questão educacional e até realmente de punição para quem usar essas ferramentas de forma errada, né? Para prejudicar outras pessoas. Porque, Eduardo, você pode me corrigir se eu estiver errada, é tudo muito novo também, né? A própria legislação não contempla, porque é alguma coisa que surgiu agora. E quais são os impactos que a inteligência artificial pode causar? Uma vez que você tocou num assunto extremamente importante, porque nós vamos iniciar as eleições daqui a pouco, então esse cuidado o eleitor tem que ter, esse cuidado o próprio candidato tem que ter. Então, quais são os impactos, uma vez que você está no mundo digital, você que é especialista em mídias digitais, pode nos orientar? Então, imagina, Jane, que a gente já sofria com o problema das fake news, né, das notícias falsas, fraudulentas, né, com o objetivo exatamente de prejudicar o outro, né? E agora a gente tem, vamos dizer assim, uma nova modalidade de fake news, né? Que isso serve para todo tipo de situação, seja para o momento das eleições, seja no momento de alguém te passar aquele famoso golpe do Pix, né? De olha, manda um Pix para mim, para minha família. Com a inteligência artificial, sem a inteligência artificial antes, esses golpes eram aplicados, por exemplo, com o texto, né? A pessoa mandava um texto, criava um perfil falso da pessoa e vinha até você solicitar aí um depósito, enfim, você acabava acreditando e caía nesse golpe, né? Com a inteligência artificial agora, a gente pode modular a voz de uma pessoa e eu posso colocar a voz dessa pessoa te pedindo esse depósito, esse dinheiro, esse envio de Pix, né? E aí você vai ouvir a voz da pessoa, mas ok, é a pessoa mesmo, é a voz dela. Mas na verdade, com poucos minutos aqui de entrevista que eu estou dando para você e que vai se tornar público, qualquer um pode pegar essa minha entrevista, criar um padrão de voz e fazer com que a inteligência artificial mande a voz, exatamente a minha voz para você, você faça um Pix e você acreditar cair nesse golpe. Assim como um vídeo, né? Já teve casos, por exemplo, de uma advogada em Brasília, que a filha saiu de casa, despediu dela e daqui a alguns minutos ela recebeu uma chamada de vídeo da filha solicitando que ela fizesse um depósito em conta. E era, na verdade, aquilo que a gente fala de deepfake, né? Era um vídeo com o rosto sobreposto da filha de um criminoso que queria aplicar um golpe, e a mãe, muito esperta, começou a perguntar coisas para a filha, que só a filha saberia, e aí realmente assim ela entendeu que era um golpe, que não era a filha, né? Então esse tipo de cuidados, né, a gente vai ter que começar a prestar atenção com essa nova modalidade que é nova de inteligência artificial e que vai estar presente na mão de todo mundo, como a gente disse. Gente que quer fazer o bem, que vai utilizar exatamente para melhorar o serviço, capacidades, para criar imagens interessantes, mas também tem a questão de quem vai criar golpes, de quem vai querer criar vídeos falsos de outras pessoas para incriminar ou para, na verdade, né, trazer isso aí como uma vantagem competitiva, seja em empresas, seja no momento eleitoral, né? Então a gente precisa realmente ficar de olhos bem abertos, bem atentos,
para entender como que essa inteligência artificial está passando pelo nosso dia a dia e o quanto que a gente pode confiar ou não hoje em todo tipo de informação que a gente tem. Estávamos atentos em relação a fake news, agora a gente dobra o cuidado também por conta da inteligência artificial, elevando a modalidade dessas notícias falsas, né, Jane? É verdade. No mercado de trabalho, nós colocamos muito aí que pode auxiliar, mas quais são os impactos, Eduardo, que a inteligência artificial, o IA, né, conhecido agora, pode causar no mercado de trabalho? Sim, exatamente assim, né, Jane? A gente não pode se comparar mais à inteligência artificial. A inteligência artificial, ela entrega o básico de qualquer tipo de profissão hoje, ela vai te entregar aquela situação básica, né? Então, uma conta básica, responder um e-mail, né? E é o que a gente vivia, por exemplo, já em algumas profissões, onde a mão de obra estava sendo substituída por computadores. Então, às vezes, nem sempre as pessoas querem contratar a mão de alguém, né? A mão de obra de alguém só. As pessoas querem contratar exatamente o seu inteligir, aquilo que você faz, o seu relacionamento com as outras pessoas, né? Então, esse tipo de características que são relativamente humanas começam a ser cada vez mais valorizados nas empresas, além de só contratar a mão de alguém que vai apertar um botão e tudo mais. Isso, a inteligência artificial vai começar a ocupar esse espaço no mercado de trabalho. E a gente tem que entender que, por exemplo, um assessorista de elevador, né, ele já não vai mais ter seu trabalho, porque hoje a inteligência faz isso. A gente já chega em vários lugares, existe o reconhecimento facial para você entrar no prédio, você já aperta o botão, o elevador já automaticamente vem o 1, o 2 ou 3 para você, já te fala onde você vai entrar, te leva no próprio andar, você não precisa de um assessorista ali. Recepcionistas, algumas profissões vão ter que se adaptar e evoluir, porque a inteligência vai vir, e vai vir forte, principalmente nessas profissões que são só mão, né, de alguém, mão no sentido de mão de obra, né? A gente vai ter que avançar e entender que a gente é muito mais importante e não vamos nos igualar às máquinas, né? Se a gente fizer o mesmo trabalho que a máquina faz, isso quer dizer que a gente está se igualando a ela, né? Nós temos que sair à frente aí. Eduardo, e o que é que você, nesse momento final do programa aí, Mundo Digital, pode sugerir aos telespectadores quais são os cuidados que nós devemos ter com o IA, ou seja, a inteligência artificial? A primeira coisa é a gente tentar entender sempre, né, Jane? Então, sempre que tem algo novo no mercado, é bom que a gente procure informação, que a gente entenda como funciona. Isso aqui, por exemplo, que a gente está fazendo agora é uma prestação de serviço interessante de explicar o que é a inteligência artificial, como ela funciona. Então, procure saber mais, procure fontes oficiais de informação, onde você vai ter informações sobre IA e também informações sobre qualquer outra coisa, porque o grande perigo e mal dessa sociedade é a mentira com cara de verdade que essa inteligência artificial pode trazer. Então, assim, é uma boa ferramenta, uma ferramenta incrível para a gente utilizar, mas assim, use com cautela, use exatamente para te ajudar no seu trabalho, para que você realmente tenha um parceiro de trabalho aí, que é a inteligência artificial, para te ajudar nos seus afazeres, mas saiba que ela não é o ponto final, ela é o ponto inicial do seu processo de trabalho. E enquanto usuários, né, é importante que a gente fique atento para não cair exatamente na falsa informação que pode estar sendo veiculada, que pode estar sendo jogada na internet, chegando principalmente por canais de mensagens aí, como as redes sociais, o próprio WhatsApp. Ficar atento a isso para que você também não seja parte desse processo de desinformação da sociedade, né? Então, se a gente tiver conhecimento do que é, trazer essa ferramenta para perto da gente para nos ajudar e não ser o ponto final, e também tomar cuidado para que a gente não seja massa de manobra nesse processo de disseminação, de desinformação com metodologias de inteligência artificial, a gente vai se dar bem e a gente vai entender que a gente está pronto para seguir esse caminho para o futuro com a IA. Não cair nas armadilhas, né, Eduardo? Porque hoje em dia o mercado está aí e está todo mundo vulnerável, né, com essa situação, que é uma nova situação, né?
E não se preocupar, né, Jânio, porque a gente sempre começa a se preocupar, falar, eu vou perder meu emprego, eu não vou ter mais função. Sim, você vai ter, né? O computador não vai te substituir, ele vai ser um auxiliar. Então, tome essa posição, né, e saiba que você pode sim fazer um bom uso dessa inteligência artificial e que ela não vai te substituir se você for além do básico, né? Acho que isso é importante a gente deixar. Ela vai te auxiliar, né? Não ocupar o seu lugar. Exato. Eduardo, Exatamente, essa é a ideia. Quero agradecer imensamente a sua participação no programa Mundo Digital. Obrigado, Jane, e até a próxima. Obrigado pelo convite. Até lá.